Olá turma, como vocês estão? Aqui quem fala é a Prof. Natália e nós vamos aí a mais uma aula de Química estudando sobre os tipos de reações. Na última aula vocês estudaram sobre a reação de simples troca e hoje vamos dar sequência então em outro tipo de reação química a partir da página 88 do livro de vocês, que é a reação de combinação. E antes da gente começar, eu gostaria de fazer apenas uma revisãozinha do que são as reações químicas. Gravem bem na memória de vocês que em toda reação química sempre vai haver um rearranjo dos átomos. E isso acontece porque as ligações que existiam entre as moléculas vão se romper para que esses átomos possam fazer novas ligações químicas. E com isso então formando moléculas bem diferentes que vão dar origem a novas substâncias. Revisada essa parte então, vamos para a reação química de combinação. Ela pode ser chamada de reação de adição ou síntese, e ela é muito mais simples do que a anterior que nós estudamos, porque essa aqui é uma reação onde duas substâncias simples irão se unir para formar uma substância composta depois lá nos produtos. Então nessa reação a gente obtém uma única substância a partir de duas outras que se uniram. Mas vamos entender melhor de forma visual. Então, como exemplo, gente, eu vou usar o átomo de ferro e o átomo de enxofre, ambos substâncias simples, como vocês podem ver, né? Um átomo de ferro e um de enxofre separados. Agora, aqui no momento da reação, eles vão então se unir, formando uma substância composta, ficando então da seguinte maneira. Assim que ocorreu a reação, os dois se uniram e passaram a formar uma substância composta que a gente chama de sulfeto de ferro. E essa substância então é totalmente diferente das duas primeiras que a gente tinha aqui no início. Para lembrar melhor dessa reação, eu gosto de chamar ela de casamento, porque foram duas substâncias simples que se uniram. E aí, quando elas se unem, é como se elas realmente formassem ali um casal nessa substância composta dos produtos finais. Porém, lembre-se, nem sempre os reagentes devem ser substâncias simples nessa reação. Pode sim ser substâncias compostas e enfim. Porém, o produto sim sempre será uma substância composta, que é considerada mais complexa do que aquelas que a originaram. Para a reação de combinação e adição, gente, não tem muito mistério. Porém, existem algumas regrinhas e alguns nomes que a gente dá para esse tipo de reação. Só que esses detalhes e regrinhas vocês vão aprender de forma mais aprofundada no ensino médio. Por enquanto, aqui no nono ano, eu dou só umas pinceladas em como que vocês precisam fazer essas reações. E vocês precisam ter bastante noção de que existem essas regras e que elas precisam ser seguidas cada vez que a gente for fazer uma ligação assim nas reações de combinação. Se surgirem mais para frente casos específicos onde a gente vai precisar aplicar essas regrinhas, aí eu explico para vocês. Por enquanto, atentem-se só em saber como que se dá essa reação. Então essa foi a reação de combinação, espero que vocês tenham entendido e para a próxima aula a gente vai estudar outro tipo de reação química que vem logo depois dessa daqui. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, vocês podem me procurar para fazer perguntas. Um beijão para todo mundo e até a próxima!